Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira e aqui estamos reunidos aí, né? Temos aí mais um estudo com muita profundidade da questão de Deus, né? Como é que a gente pode, né, chegar a essa conclusão? Será que nós já estudamos tudo de Deus? Eu tenho sempre indicado, depois até coloco no final da aula, este livro aqui, ó, do Hermínio Corrêa de Miranda. Ela não vai pegar, acho que na imagem aí, porque ela distorce um pouco. Vou tentar aqui devagarinho ver o que acontece aqui. Ela não pega aqui por causa da questão de fundos, né? Mas o livro é Os Procuradores de Deus, né? Então, o Hermínio, como filósofo, tantas outras coisas, para quem não conhece, assim, quem lembra de um livro que todos eles se tornaram, mas esse tornou mais clássico na literatura espírita, o Hermínio é o autor do Diálogo com as Sombras, né? Ele que é o autor também. E a obra dele é vasta, né? Tem muitos livros de uma profundidade. E vocês verem que ele não ficou tão famoso em termos de aparições, não. Ele ficou mais na literatura, com livros muito pontuais, muito profundos, e temos aí essa oportunidade, né, de lê-lo. Quem lê esse livro aqui, Os Procuradores de Deus, vai tirar mais dúvidas sobre essa questão. Agora, deixa eu estar vendo aqui o meu irmão está aí, parece que, né, tirou a barba, o que é promessa? Não precisa falar, não. É Agora promessa. eu tirei a barba. Agora eu tirei o som e tirei a barba. Agora eu pus o som e tirei a barba também. Agora ficou mais jovem, que eu estou falando. Agora você dá uma pintada no cabelo aí, ó, né? É só dar uma Ah, escurecida. tem aí, umas cores bem leves, light. Você vai ver, você pintar um pouquinho aí, um tomzinho aí, tá? Você vai rejuvenescer mais 10 anos. Bom, mas vamos lá, então. Vamos começar então o estudo de hoje, né? Muito importante. Não é um estudo tão longo, então por isso que eu vou, às vezes, aproveitar para explanar alguma coisa, e vocês também aqui, os que tiverem aí, no caso do chat aí, é, 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 e no YouTube, né? Lógico, no chat do YouTube, que quiserem participar, coloquem as perguntas que nós vamos tentando aqui esclarecer, colocando mais dúvidas. Então, eu já começo aí, né? Fazendo a nossa prece de abertura, aquela prece sempre que nós pedimos o amparo espiritual, que nos consiga com as vibrações que nossos anjos de guarda que estão aqui presentes, e também está trazendo em cada lar essa pleiade de espíritos necessitados de aprendizado e entusiasmados pelo aprendizado, e também a nós mesmos, a todos os nossos irmãos, parentes, que eu sei que, segundo informações, também se aglomeram em frente à televisão ou ao monitor para assistir essas aulas. Então, eu fico muito grato e que nós possamos fazer, pelo menos eu, fazer aquilo que eu consegui fazer de melhor na explicação. Pedimos, então, um amparo e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Vamos lá. Vamos começar aqui, já vamos compartilhar a tela, né? Como sempre, Jesus abrindo a minha tela de estudos, já fortificando o nosso ânimo, né? Essa imagem de Jesus, ele possa realmente, com esse olhar, trazer toda a paz que nós precisamos. Nós vamos hoje aqui dar entrada nesse módulo 3, no segundo roteiro, ou roteiro 2. O roteiro, esse módulo aí, o módulo 3 é Deus. Nós vamos ter 3 roteiros para explicar essa questão de Deus. Vocês vejam que a doutrina espírita ela não se isenta de procurar. É lógico que agora, quem quiser um estudo mais aprofundado, nós vamos ter na Gênese, dentro da doutrina espírita. Quando eu falo doutrina, é dentro aí dos 5 livros, que eu gosto de falar que são 4. Né?
o Livro dos Espíritos é uma avant-première, se a gente colocar assim, né? É um livro em que coloca as 4 partes, que são cada parte um livro que vai vir o seguinte, né? Então, tá aí, nós vamos ver hoje as provas da existência de Deus. Nós vimos no roteiro no passado a existência de Deus. E hoje, colocando na sequência, nós vamos ver as provas. Será que nós temos provas da existência de Deus? E o que nós vamos passar aqui hoje? O objetivo hoje é citar e analisar provas da existência de Deus. Evidentemente, nós vamos, no transcorrer daqui do estudo, vamos tentar colocar a maior parte, mas às vezes são coisas tão básicas que as próprias palavras no decorrer já vão fechar uma questão. Agora, sempre eu digo que na questão do estudo, que nós estudemos cada roteiro, cada capítulo, como nós estamos fazendo às segundas-feiras, estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos quase chegando no final, e estamos procurando colocar realmente o objetivo de cada pergunta, se bem que tem muitas maneiras de interpretando. Cada vez que nós vamos evoluindo os nossos conhecimentos, as interpretações vão tomando mais pujança. No início, a gente tem que ficar explicando certas coisas. E eu digo assim: se nós formos para o lado da igreja, do nosso segmento, né, como nós espíritas, nós somos cristãos. Então, todo o cristianismo provém da doutrina dos judeus, ou, na época, os hebreus. E lá no livro, nos 5 primeiros livros, olha bem, aí é uma coisa que a gente também sempre coloca para entendimento. Igualzinho nós estamos falando aqui dos livros da doutrina, que a gente fala, não são 5 livros, são 4, né? Mas o quinto aí é uma avant-première de cada livro. Se a gente também colocar, falar assim. Mas, no caso, aí, os livros hebraicos, nós temos lá a Torá. A Torá são 5 livros. Tá? São 5 livros. Da melhor maneira possível, que a gente tenta trazer, até conversando com os judeus, e também o Severino Celestino, que tem um curso Judaísmo e Cristianismo Primitivo, onde que ele vai, através da didática, explicando para nós essas questões judaicas. Né? E, na ocasião, quando Moisés foi escrever os livros da Bíblia, ele teve que usar mais do que nunca o recurso figurado, mais do que nunca, mais do que de hoje. Mas hoje, 2022, 2000 anos depois de Jesus, e mais ou menos aí 3.500 anos para nós voltarmos no tempo e espaço de Moisés, nós temos muito mais condições até intelectual para entender melhor. Nós abarcanhamos aí o intelecto e moral todo esse período. Então, às vezes que a gente tem. Deus criou lá a terra, depois criou o paraíso e colocou Adão e Eva. Né? Então, aí ele coloca Adão e Eva. Aí nós vamos ter aquela questão, aí já Deus, né? E o que foram feitos através dos tempos? Para tentar passar uma imagem, entre aspas, de Deus, colocaram aquele senhor velhinho, cajado na mão, né? E foi se passando. Como Moisés mesmo, tem passagem que o Moisés estava procurando Adão. Né? Isso está na Bíblia. Moisés estava procurando, Moisés não, que Deus estava procurando Adão. Tanto é que a passagem fala, Adão, Deus falando, né? Adão, onde está você, meu querido? Onde você se escondeu? Eu lá te acho, hein? Olha, o texto é tão simplório que, veja bem, usando um pouquinho da nossa, hoje, um pouquinho da nossa ideia, nós vamos ver o quê? Se Deus os atributos de Deus, se ele é onisciente, onipresente, vamos só pegar esses dois aí, ele já saberia de antemão aonde estaria Adão. Né? E também tem aquela outra passagem que bem coloca, que ele estaria. Já tendo certeza da obra dele, para que ele vai colocar lá a parreira não, a macieira, para falar como a árvore proibida? E aí fala, não, vocês estão aí no paraíso, vocês podem comer de tudo, menos essas árvores aí. Para que Deus ia fazer isso? Deus já saberia de antemão que eles iriam aprontar, que
aquela questão da serpente. Então, todo um simbolismo judaico, que tem livros hoje, tem cursos aí, mas vamos falar de livros que, estudando, vocês vão falar assim, meu Deus, como eu acreditei isso lá no catecismo e assim por diante. Mas hoje, sem entrar na questão religiosa, nós temos que ter noção e certeza dessas coisas que foram simbólicas, que nem o Moisés lá abriu o Mar Vermelho. Olha, meu Deus, aí eles falam assim, tá, aí o povo hebraico passou, né? E o mar fechou, morreu os soldados, como a gente vê nos filmes, morre soldado, morre cavalo. Que Deus é esse? Então, nós precisamos agora começar a enxergar Deus com mais transparência e menos simbolismos, né? Com mais objetividade, que aí nós vamos entender realmente como tem esse livro aqui, ó, Os Procuradores de Deus. É um livro espetacular que vai colocando todos esses conceitos que nós estávamos aí de uma passagem que se deu. Agora, o problema a gente está hoje vê em determinados aí segmentos que ainda continuam falando a mesma coisa. E, às vezes, até na doutrina espírita, pelo menos eu tenho colocado essas questões. Vamos melhorar Deus. Deus está muito pequeno, né? Deus está muito pequeno. É um Deus vingativo, um Deus que fecha mar, que abre mar, quer dizer, não pode ser nem dessa maneira. Mas isso já é assunto também. Mas só que nós vamos graduando, citar e analisar as provas. Acabei de dar uma série de provas aí da existência de Deus, mas não esse Deus que a gente está tão acostumado. Então, começando, nós temos aqui, olha, resolvamos a seguinte questão. Essa aqui é primordial na doutrina espírita. Como interpretar? Olha, agora vem uma questão, um detalhezinho, mas são detalhes, né? Olha, como interpretar a existência de Deus? Como é que nós temos que interpretar? Considerando esta afirmativa de Kardec, não há efeito sem causa. Pronto. Procurai a causa de tudo e o que não é do homem, vossa razão responderá. Foi isso a frase, inclusive, que as irmãs Baldan falaram, né? As menininhas falaram. Olha, não tem sentido. Você vai ali, foram lá, pegar a mãozinha do Kardec, abrir a janela e falar, olha para fora. O que você vê que é obra do homem, é obra do homem. Está lá o banco, isso, aquilo, é obra do homem. O que você não identificar que é do homem, o que sobrar, e que é muito, é de Deus. Olha aquela árvore ali, aquela árvore não foi feita pelo homem. Ele é um produto da divindade. Então, nós resolvendo essa questão, nós já vamos começando agora a aprofundar o que é Deus. Olha aqui. Essa imagem, até coloquei nessa imagem aqui, e também a mesma imagem que está aqui atrás de mim. Olha, nós temos hoje mais de 200 milhões de sóis dentro da nossa galáxia. Olha aqui, nessa imagem, a nossa galáxia está aqui. Olha, tá? Essa é a nossa galáxia. Bom, e, evidentemente, a tirada de um ângulo, né, em que pega esse retângulo que vocês estão vendo, é a imagem do que se pôde ser observado naquele foco. Agora, pensa bem, expande isso 360 graus em todos os sentidos, para frente, para trás, de lado, de ângulo, e vai rodando. Então, nós temos no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, 200 milhões de sóis. Ou seja, 200 milhões de sistemas solares. Então, nós temos, matematicamente, na questão de probabilidade, nós temos a probabilidade de ter 200 milhões de planetas Terra. 200 milhões. Agora, se nós pegarmos aí esse mundo que nós estamos vendo aqui, cada conjunto que vocês estão vendo nessa imagem pequena, é uma galáxia, não é uma estrela, é uma galáxia. E Andrômeda não está aqui no foco, Andrômeda está mais para esse lado.
longe, evidentemente, mas é quase que 100 vezes maior que a nossa galáxia. Então, se nós pegarmos essa probabilidade. Agora, quantas galáxias até onde hoje no universo o telescópio Hubble e agora o James Webb já detectaram? 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Então, só tem nessa imagem uma pergunta para a gente fazer, a ser feita, aliás, perdão. Quem fez isso aqui tudo? Eu garanto, mas assim, nem preciso garantir que você fala, olha, o homem não fez isso. Ao acaso fez? Olha, nós temos que também pensar nessa questão que a gente falava, foi acaso. Não, tire todas essas dúvidas. Quem fez isso aqui sabia o que estava fazendo com uma precisão milimétrica. É só nós olharmos, sem olhar o nosso corpo físico, olha o sistema que nós temos de estações, dia, noite, tudo isso funcionando com perfeita exatidão. Né? Tanto é que nós tivemos aí que, para compensar o périplo aí do Sol, aí da Terra, né? Em volta do sistema, nós tivemos que calcular aí 365 e um quarto, né? Para dar exatamente aí o périplo dela, né? Da Terra, em volta do Sol. Então, olha aí a grandeza, grandeza. E a outra coisa que tem nesse nosso sistema, existe um complexo aí, que a gente pode dizer, matemático preciso, equações matemáticas precisas. Se nós começamos a estudar tudo isso, nós vamos chegar assim e falar, meu Deus, mas ter que falar isso, a coisa é séria. Primeiro que a gente já coloca, né? São 7 notas musicais. Que mais? Quantos 7 nós não temos aí? É isso? Temos muitos essa questão matemática. Nós temos 7 notas musicais, temos 7 dias na semana, e aí vai indo. Vocês podem procurar aí que vocês vão ficar abismados. A relação vai ser grande. Só nessa questão matemática precisa. Ela é tão precisa, essa matemática, que a cada 28 dias a ovulação da mulher, que é 7 vezes 4. Então, tem tudo muito precisamente posto para nós estudar. Então, aqui vem, na questão aí do Livro dos Espíritos, a pergunta 4, né? Questão, pergunta, tanto faz. A prova da existência de Deus, como dizem os Espíritos, pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Olha, não há efeito sem causa. Já está dito antes, mas agora nós estamos pegando aqui a questão da pergunta número 4 para colocar essa questão do quê? Do axioma, né? Que a gente tem aí muitas e muitas coisas com o axioma. Né? E a gente fala assim, o que será que é axioma? Né? Então, o axioma é uma proposição imediatamente evidente, sem sombra de dúvida. É um princípio geral aceito em qualquer arte ou ciência. Então, o axioma aí, dentro da ciência, é o que diz aqui, olha. Não há causa sem efeito, não tem. Mas por que venta? Olha, procurai a causa, né, que você vai achar. O efeito é o vento. Mas por que venta? Nós estudamos isso lá, alguns de nós aí estudamos aí no ginásio, né? Na época do ginásio. Pô, agora já mudou tantas vezes as nomenclaturas aí que é difícil a gente saber, mas acho que hoje já se aprende aí no estudo ainda que é fundamental, que vai do primeiro até o 9º ano, uma coisa assim, vai aprendendo fundamental. Né? Então, tem uma outra coisa interessante que nós também ouvimos falar, que ninguém a Deus se revelou. Deus não se mostra, não se mostrou para ninguém, nem para Moisés, ninguém.
E muito das coisas, olhem bem, olha o que está a imagem que está atrás de mim. Quantas galáxias já não existem com muito, muito, muito mais anos, muito mais bilhões de anos. O nosso sistema solar com a Terra tem por volta aí de 4 bilhões e meio de anos. Os cientistas calculam que o universo todo tem 11 bilhões ou mais de anos. Vamos por mais aí, que isso aí vai mudando a cada dia. Mas nós temos aí muito mais sistemas solares, muito mais antigos que o nosso. Tá? Então, dentro da proposta que a gente vai falar e vai estudar, que às vezes a gente vê muitas vezes, dentro da doutrina espírita também, a palavra Deus, 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 mas nós sabemos que muito das questões que antes se escuta Deus são espíritos elevados que vêm nos ajudar. Ora, vocês não vão ver no quartel, isso até tem dentro da doutrina, explicando o seguinte: vocês não vão ver no quartel um general sair e dar uma ordem para o pelotão. Não vão ver isso. O general fica lá no quartel e ele, se ele precisar de fazer alguma coisa, ele vai chamar o primeiro subalterno na escala. E vai chegar a ele e falar: você vai lá e faz isso. Aí ainda corre o risco daquele primeiro, né, chegar para o major e falar: major, você faz isso. E o major vai descendo até coitado do soldado, como é que vai executar. Então, Deus não se mostra, como se diz lá na Bíblia, que Deus falou através da sarça ardendo. Isso é sentido figurado. Né? Se nós for conversar com o judeu, ele vai falar: o que é a sarça para vocês? Eu falo: não sei, nem conheço essa coisa. Aí eles vão explicar toda, mas tem um jogo de coisas que a gente fica assim, abismado de estudar na fonte. Né? Então está aqui, ó, Deus não se mostra, não aparece. Mas ele está toda hora presente pelas obras. Está aí o livro, que também é muito pouco lido, que é a Gênesis, capítulo 2, item 6. Aqui só está o tópico, né? Que Deus se revela pelas suas obras. E só por essas obras já é difícil de nós entendermos. É, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos, sem sombra de dúvida. Os fatos, por si só, já colocam. Olha aí, se a gente for ver aqui na Terra e achar que se tivesse a mão do homem, o relógio do homem, vocês vão ver que em determinadas épocas do ano, o nascimento do Sol, os dias são mais longos, mas isso obedece ao problema lá de translação. A distância, tem toda aí uma série de coisas. Mas se nós pegarmos durante o período do verão, aí no início e no fim, mas naquela parte mais central, vocês vão ver que o Sol tem lá o nascer e pôr do Sol precisamente no mesmo horário. Tá? Então, aí nós vamos começando a ver pelos fatos. Né? Ora, os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Revelação de quem? Né? A gente vai entendendo. Aqueles iniciais lá, o homem de Neandertais, os sapiens sapiens, não tiveram nada. Parece que eles eram excluídos da obra. Né? Então, estão ali os povos selvagens. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Está aí na continuação, na explicação, agora já no item 7 da Gênesis, mesmo capítulo, item 7. Está dentro de nós essa questão. Né? Está dentro de nós. E ainda quando fala que a pessoa é ateu, às vezes você vai ver ela fala: eu sou ateu graças a Deus. É uma questão aí de trocadilho. E aí vem. Cada religião. Como é que é as religiões? Cada religião explica a sua maneira. Cada teoria o descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos impossível de solução. Porque nós temos aí, né, aí o povo
vamos falar assim, a raça aí dos islâmicos, nós temos indianos e temos os muçulmanos, tá, já é igual aí, mas temos toda essa questão que cada um coloca o seu Deus. Nós aí que somos da divisão cristã, só já vamos alinhando. Por isso que foi elevado a questão desse único Deus para aquela raça que está lá apontada lá no a caminho da luz, que veio, que já estava mais definida lá em Capela, que trouxe bem gravada a questão de um Deus único. Né? E essa é a confusão que eles falam. Dessa confusão, os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Os positivistas para declarar inatingível. Então, olha como vai ficando essa questão. E nós temos aí atrás nessa imagem vários símbolos, né? Vários símbolos. Está ali o judaico, está ali o Yang Jung, né? Está ali. Tem várias imagens aí por trás. Então, olha aqui. Vou fechar aqui. Olha, como eu remediar tal desordem? Aquela anteriormente citada e agora. Olha aí, como escapar a essas contradições? Simples. Da mais simples maneira. Basta elevarmos acima das teorias e dos sistemas, bastante alto para as ligar em seu conjunto e pelo que tem de comum. As pessoas ficam querendo levar Deus pelos sistemas, por isso e aquilo. Leva o pensamento a Deus e tenta. Isso, inclusive, essa questão aqui, ela pode funcionar para muitas coisas. Eu vou terminar aqui só para dar exemplo. Olha, basta elevarmos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. Isso aqui está naquele livro, O Grande Enigma, Leon Denis. Tá? Se nós pegarmos só essa frase aqui, olha, bastando. Olha, da mais simples maneira, basta elevarmos acima das teorias. Vamos pegar isso para partido político. Vamos esquecer se um é de esquerda, o outro é de direita, e etc. Todas essas bobagens aí que as pessoas nem sabem o que é esquerda e o que é direita, também não é a aula aqui. Mas, e está aí. E vamos fazer o quê? Vamos elevar bastante alto para as ligar em seu conjunto e pelo que tem em comum. O que o brasileiro e o resto do povo faz é o seguinte: quem ganha vai tentar fazer alguma coisa pelo país. E o que perde vai tentar destruir aquilo que o outro não fazer. Tem cabimento uma coisa dessa? Todo mundo vai morar no planeta Terra. Então, para que essa coisa? Nós temos que elevar o nosso pensamento em Deus, acima de tudo, esquecer as picuinhas. Então, vamos pegar o nosso exemplo agora, independente de quem está no poder, quem vai assumir, é só nós trabalharmos em comum acordo todo mundo. Não, agora nós temos que se unir para nós produzir um Brasil melhor. Tomarmos conta das nossas florestas, uma série de coisas. Então, não adianta nós se dividirmos. O meu candidato é melhor que o seu. Não tem nada. Deveria ser trocado ideias, mas o comum tem que sempre ser fazer o quê? Aquilo que Jesus falou. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, pelos meus exemplos. Mas ainda hoje, 2000 anos passaram e ainda nós estamos ainda, como diz, acho que engatinhando para muita coisa. Olha, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. Olha, sim. Olha, basta nós olharmos direitinho para o nosso corpo físico. Se nós falássemos assim, ó, não foi Deus que fez, como você falou antes, Roberto, então teve na essência, se a gente colocar assim, aqueles chamados engenheiros siderais, e mais ou menos foi assim que foi feito, está lá no caminho da luz também. Depois de ter experimentado, foi feito umas experimentações de várias, pelo nosso clima, por uma série de coisas, a Terra estava
se ajustando às placas tectônicas e todo aquele conjunto de coisas. E aí foi se elaborando um ser que melhor conviveria, pelo menos por um bom tempo, que somos nós, os humanoides. E se chegou a essa condição. Então, nós temos uma consciência que os considerados, alguns deles ETs, não têm sangue nas veias. Não sabemos nem se eles têm veia. Mas não sabemos como eles foram feitos. Será que eles têm coração? Não sabemos. Mas sabemos que eles são mais inteligentes que nós. Nós tivemos agora recentemente aí, numa semana aí aqui agora no Brasil, em Florianópolis, Curitiba, Rio Grande do Sul, a presença durante alguns dias de várias luzes, coisa que eu já falei, é a coisa mais normal do mundo aí, piloto de avião, de linha aérea, emparear os discos voadores, isso é bobagem. Então, nós sabemos que existe, nós saímos fora. Nós ficamos mais preocupados aí na nossa política e não vai. Perdão. O que nós temos que aprender para não sermos surpreendidos? E vou dizer uma coisa, não vai ser com arma que nós vamos enfrentá-los. Porque, por dedução, causa e efeito, eles devem ter muito mais armas possantes. Aliás, as armas deles, se é que for arma, é o pensamento. Eu acredito que o pensamento ele neutralize todos nós. Coloca nós para naná, para dormir. Então, olha aqui, ó, que todo o efeito, então, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. A prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que aplicais às vossas ciências. De novo, olha quantas vezes nós estamos passando pelo mesmo texto, não é repetição. Aqui nós temos que é gravação, para que o espírita tem que chegar nessa questão e falar: não há efeito sem uma causa. Por exemplo, se tem fumaça, teve fogo. O efeito é a fumaça, mas a causa foi o fogo. Senão não tem. Então, procurar a causa de tudo o que não está na obra de Deus, a vossa razão responderá que quem são? Somos nós. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta a ideia diretora, uma combinação, uma providência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligentíssima. Só de nós vermos. Olha, que nós estamos com os pés na terra, então a gente fala assim: mas será que nós estamos rodando mesmo? Isso deve ser mentira. Que nem os terraplanistas, a terra é plana. Mas se nós pensarmos que nós estamos soltos, o planeta Terra está solto e rodando, girando. Como é que ele não cai? Para onde ele cairia? E outra coisa, que vocês veem que está aqui, olha, se é a causa é, pois, soberanamente inteligente, por isso que não é que eu venho criar casos com as questões dos estudos que nós podemos fazer ou que tinha de Deus. Então, note-se que a gente fala que é o seguinte: primeiro, que os livros judeus, a Bíblia judaica, ela vem até certo ponto, e depois vem a lei, Jesus Cristo, que divide o mundo, divide o ano calendário. Tá? Então, naquela divisão, Jesus veio trazer o Evangelion, o chamado Evangelho, ou traduzindo a Boa Nova, e para nós marcar no tempo, seria dali para frente que nós temos que se guiar. Para trás, são aqueles anunciadores de tudo que iria acontecer. Tanto é que depois que Jesus vem e nasce, acabou os profetas. Os considerados profetas, que falariam através do nosso povo, se a gente colocasse também como cristão, e a raiz de Jesus, nós temos que seguir aí essa questão. Depois de Jesus acabou. Então, o chamada Bíblia judaica, que vocês podem adquirir pela internet na Amazon, tem, na encadernação bonita, não custa tão caro, não, que vocês vão ver que está lá o que está escrito na tradução
a sociedade aqui israelita, seguindo todos os conceitos e traduções aí sim do judaico, né? Então vocês vão ver que ela vai divergir de muitas coisas que estão aí nos Velhos Testamentos, que estão esparramados por aí. Né? Então vocês vão, olha aí, aqui, ali, aqui, acolá. Então vocês vão começar a entender que era daquela maneira que eles poderiam explicar para nós o máximo que aquele povo conseguiria entender. Mas está na hora de nós começar a desentender aquilo e aprender com o Hubble que está aí, com esses planetas, com a ciência, né, que propriamente dita explica. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside essas obras, reconhece o observador não haver nenhum que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. O homem não faz nada. Ele pode construir um edifício, ele pode construir um avião supersônico, mas os exemplos que a gente tem com essas presenças de ETs, se a gente colocar assim, esses extraterrestres, ou seja, não são daqui, por isso são extraterrestres, ET, que as naves deles são muito mais potentes que a nossa, porque simplesmente eles saem do zero e disparam a 5.000 quilômetros por hora. Qual uma máquina nossa que faz isso? Então, a gente está notando que é o seguinte, então, dentro daquela escala espírita de mundos evoluídos, nós estamos ainda engatinhando, nós estamos começando a querer botar, sabe, pôr a cara para fora do ovo. Então, pior que pintinho, está ali colocando, olha, tem uns planetas em cima. Então, já estão milhares e milhares e milhares de anos na nossa frente. E nós temos muita coisa para descobrir. E nós vamos ver que o que o homem está fazendo hoje já vai existir, já existe há muito milênios. Tanto é que até na questão do nosso lar é colocado que tinha um quadro lá, vocês vão lembrar que a pessoa vai falar, eu vi esse quadro lá, foi pintado por tal. E aí vai explicar, não, é ele que veio aqui em desdobramento, viu, olhou o quadro, gostou e foi lá e desenhou, por uma questão assim, da mediunidade, foi lá e desenhou. Isso nós temos aí demais na espiritualidade através da doutrina. Então tá. Vamos ainda aqui. Ora, desde que o homem não as possa produzir, não pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade. A menos que se entenda que há efeito sem causa. Mas a ciência já comprova essa questão. Não há nada sem causa. Poderia aqui enumerar várias coisas, mas eu acho que é bom cada um, perdão, que cada um, dentro dos seus pensamentos, que coloquem, né? E coloquem, mas deixa eu ver, eu nunca tinha parado para pensar nisso, por isso que a gente fala, nós temos que sair dessa questão da religião e entender que o Espiritismo fala em moral e inteligência. Então, está na hora também de nós começarmos a conhecer todo o funcionamento da Terra, com muito mais profundidade do que nós aprendemos na escola. Olha, eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas. Tudo bem que tem muito equipamento eletrônico aí, mas a pessoa não sabe se posicionar onde que é norte, sul, leste, oeste. Eu falo assim, vala-me Deus, como diria o Divaldo. A pessoa, não tem, eu tenho no meu celular uma bússola. Mas pensa, vamos pensar. Se um dia, numa transformação, não tivermos energia para carregar esse equipamento, eles vão parar. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tentar se locomover marcação tempo e espaço? Isso às vezes até a gente pega nesses filmes meio apocalípticos, em que as pessoas colocam maneiras, isso a gente aprende também no serviço militar, aí no caso, antigamente e tal, e vai aprendendo, mas o escoteiro aprende também isso tudo mais. Como é que faz sobrevivência na selva? E vamos aprendendo. Agora, se a gente ficar dependendo dessa máquina extraordinária que é o celular, que é os equipamentos eletrônicos, tudo bem, mas nós temos que saber como é que funcionam as coisas mais simples.
Olha, aqui foi colocado aqui para nós entendermos, está aqui, ó, um anexo. Como assim esse anexo? Olha, as provas da existência de Deus. Né? Olha bem, existência de Deus. Eu até cravei ali, cravei de novo, para a gente entender, fixar. Existência de Deus. Não é que nós vamos ter que arranjar prova, nós não vamos achar prova. Nós vamos entender Deus pelas causas, como nós falamos. Olha aí. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com fervor, com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O cliente fiel respondeu com toda a propriedade: grande senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E o senhor respondeu: pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se afirma? Como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E o velho, né? Respondeu: pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido pela inteligência. Então o velho crente convidou para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso cavalaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então está aí uma grande passagem nesse livro, Pai Nosso, do Chico Xavier, através da Meimei, em que tem várias passagens desse gênero. E a cada uma que a gente lê, a gente cai realmente assim numa real e fala: não, temos que saber identificar Deus, explicar Deus, mas explicar Deus com toda a sabedoria que ele merece, sem inventar. Sem inventar que ele falou com Moisés lá como sarça, né? Que ele falou lá, abriu lá, Moisés abriu o Mar Vermelho, que transformou pedaço de pau em cobra, em serpente, né? Senão fica tudo, mas nós ficamos maravilhados. Nossa, que Deus, hein? Teve que amedrontar os outros. Cadê o amor de Deus? Os egípcios também são filhos dele. E para que amedrontar? Então, são coisas que nós temos que ter a máxima ideia. Né? Olha, o que a gente precisa fazer, então, até para quem está escutando conosco, é trocar as opiniões a respeito do que nós apresentamos aqui, do que foi apresentado. Com essa troca, às vezes, de pessoas espíritas e tudo mais, nós vamos se aprofundando na existência de Deus e nós vamos tirando que não precisa nem provar nada. Não precisa provar. Né? É só a gente olhar como está aqui essa imagem e já falar: não, Deus está aí. Ó. Para encerrar, Pedro, quando foi perguntado sobre o que ele tinha para dizer sobre Deus, se ele identificava Deus, como é que ele achava que Deus era, aquela coisa toda, e ele simplesmente virou e falou: Deus é amor. E o que é mais engraçado é que nós estamos hoje numa situação aí, pós-eleição, que nós não estamos pregando a questão de Jesus, que amai-vos uns aos outros. Não são todos, é óbvio, mas a gente vê um grande ódio nas pessoas, muito ódio nos corações. Muito ódio. Ali não está a questão
de política, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Mas nós que somos ainda mais espíritas, nós temos que tirar o ódio do coração, porque está explicado na doutrina lá que essa questão do ódio que ele é gerada pelos pensamentos vão nos agravar a essa encarnação e a outras encarnações. Está também, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo essa questão. A causa dos sofrimentos atuais. Procurem. Está lá nos Bem-aventurados os aflitos. Causa das atuais aflições. E nós vamos ver que estão ou nessa mesma ou na outra encarnação, provido para os nossos deslizes emocionais. Nós poderíamos estar bem melhor. Então, é dessa maneira que a gente vai chegando aqui. Vou fechar aqui. Que a gente vai chegando, então, é mais essa noite de estudo, né? E eu acredito que já tem aqui várias perguntas sobre essa questão, né? Mas aí, como eu falei, eu vou respondendo depois, porque eu gosto de responder embasando muitas coisas. Eu gosto sempre de embasar aquilo que eu estudei, aquilo que eu já pesquisei, para que as pessoas não só vão aprender o que eu estudei, mas também elas vão procurar mais coisas que eu vou deixando pelo caminho. Tá? Então, agora, depois aqui, vou colocar algumas imagens de uns livros aí que nós temos que são fantásticos. Eu tenho costume dizer com todo carinho. Eu vou assistir a Copa do Mundo, que, afinal de contas, sou brasileiro. Né? Acho que todos nós aí vamos torcer, vamos para se nós ganhar. E se não ganhar, que vença o melhor. É por aí, né? Então, agora, vamos procurar evoluir. Porque os ETs estão chegando, hein? Já pensou como é que será que eles falam inglês ou português? Que diacho de língua eles vão falar? Mental. Eu posso dizer para vocês que a conversa deles é telepática. Aquela que os espíritos já usam hoje, né? Tão simplesinho. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer por esse estudo, sabendo que, na realidade, se falar de Deus é muito simples, mas, ao mesmo tempo, é complicado. Complicado de que maneira? As pessoas, às vezes, como em qualquer segmento, às vezes, para explicar uma coisa simples, carrega muito de tinta essa explicação. E tenta explicar para os humildes, como Jesus asseverou, de uma maneira, às vezes, aplicando exemplos que não condiz com a verdade. Então, vamos trazer o nosso Deus que está dentro de nós, lembrando sempre que Jesus também pontuou: vós sois deuses, vocês fazem o que eu faço e muito mais. Será que nós, se pensarmos correto, nós vamos chegar à conclusão que Jesus errou? Eu acho que não. Não podemos olhar a vida somente nessa encarnação. Sabemos que nós vamos entender nas próximas, não sei quantas, mas nós vamos se aproximar desse entendimento maior e nós vamos ser Deus com T minúsculo. Ainda tem muito tempo, muito espaço de tempo para nós percorrermos. Que a paz penetre em todos os lares, que Jesus nos abençoe e que nós procuremos fazer sempre a nossa parte. Que assim seja. Então, estamos aí, né? Completando aí a questão de Deus e vamos estudar. Aliás, também no Livro dos Espíritos tem logo no início essa questão filosófica de Deus. Deus, às vezes, a gente tem que entender Deus na filosofia. E a melhor maneira de se entender Deus é filosofando, é sempre perquirindo com os raciocínios que nós temos e, se lendo, a gente vai procurar com muito mais profundidade. Bom, a todos vocês, então, bom descanso. Hoje é quarta-feira, amanhã, ainda quem nós tivermos aí no YouTube, nós vamos ir na sala também, nós vamos estar amanhã estudando os livros dos médiuns, dando continuidade aí ao estudo e educação da mediunidade. Essa educação é importante, inclusive para quem não é médium, como eu já expliquei várias vezes. É importante porque nós sabemos lidar para não termos obsessões e outras coisas. Mas isso é tema para amanhã. Então, a todos, minha boa noite. Boa noite. Vamos dormir. Né? Tchau, tchau. Tchau.